Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar uma galinha de arame com ovos. Mas antes uma palavra. Em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, diz assim: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Aqui nós temos o risco, a galinha de arame com ovos. Esse risco você encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br. Você percebeu que eu risquei onde tem as linhas dos ovos, eu risquei uma linha contínua. Onde tem o arame, eu risquei uma linha quebradinha, para você não se confundir. E nós vamos começar pelos ovos, esses daqui que estão por baixo. Então, esse daqui nós vamos começar preenchendo com amarelo pele. Se você não esfregar muito o pincel, a linha do arame vai ficar ali aparecendo. E você não vai ter problema de se perder no risco e nas linhas. Preenchido. Agora eu vou usar um pouquinho do jatobá. Tô usando um pincel número 6. E o jatobá eu vou começar aqui, ó, nesse cantinho, bem de leve. Coloquei nos dois cantos. E agora eu vou levando esse jatobá sem preencher totalmente o amarelo pele. Ó, o outro cantinho. Terminei ali o contorno. Dou uma limpadinha. Em seguida, eu vou trabalhar com um pouquinho, nem lavei meu pincel, ó, tem até amarelo pele ainda ali, mas eu não tô apertando o pincel, então não vai prejudicar em nada. Sépia. Uma pinceladinha de cantinho já vai dar para todas as partes que a gente precisa escurecer. Aqui é uma entranha, então vai ficar bem escurinho. Eu vou colocar um pouquinho mais aqui. Lembre que o sépia é uma segunda sombra. E a sombra você não pode trazer para cima da luz. Então, você tem que ficar com a cor sépia bem em cima do jatobá. Isso, bem sombreadinho. E agora, eu vou pôr uma pinceladinha de branco, bem no centro da área que a gente está enxergando. E vou trabalhando, limpando o pincel para fora. Vai ficar uma luminosidade, vai ficar mais alto, e isso vai dar a ideia do redondo, no caso aqui, oval, né? Porque é um ovo. E olha só o risco, tá vendo? Tô enxergando direitinho aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Agora, o outro ovo. Esse aqui, que também tá lá atrás. Eu vou fazer esse daqui do mesmo jeito que eu fiz aqui. Olha aqui, já terminei esse ovo. E agora eu vou fazer aquele dali. Por quê? Ele está na frente desse que a gente já fez. Ele está por trás desse, por trás desse, por trás desse. Então, agora é a vez dele. Eu vou usar o branco sem chegar no contorno, tá? Vou colocar nessa área aqui, ó, que é a área mais clara. Os ovos caipira, eles variam de cor, assim, até um tom de pele, assim, bem escuro, até um branco meio azulado. Então,
eu vou variar um pouquinho as cores, mas eu vou brincar com essas mesmas cores. Agora eu vou colocar o pele aqui, ó, no restante. E aqui nessa área eu vou passar com o pele assim e vou misturando no branco, mas vai ficar assim mais clarinho. A gente pode até trazer esse pele para cima do branco. Aqui, ó. Porque não pode ficar textura. O ovo, ele é bem lisinho. Então, a gente vai trabalhando com o pincel, trabalhando, olha só. Você pode passar o pincel em cima, porque a tinta já tá bem misturada. Vou terminar de preencher aqui. Eu vou lavar o meu pincel e eu vou colocar um pouquinho mais de branco. Eu vou empurrando pele, mas ficou aqui, ó, um fiozinho de pele aparecendo. Quer dizer, um branco mais amareladinho, mais misturadinho. Empurrar um pouquinho esse pele. Eu quero esse ovo mais branco, porque ele tá bem na frente. Aí, agora eu vou pôr um pouquinho de jatobá nessa área aqui. Apesar de que ele tá por cima desse, mas aqui, ó, eu tenho uma sombra acentuada desses outros dois. Eu não vou pôr o sépia nele, mas o jatobá aqui tem que ter. Pronto. Aqui, com jatobá, eu vou deixar bem... Não é reto, aqui é meio curvo. Imagina aqui a curvatura dele, ó. Tá? Quando chega aqui, ele é arredondadinho, esse pedacinho. Ó, vou deixar prontinho. E agora eu vou fazer esse outro ovo daqui, ó. Do mesmo jeito desse. Lembrando que a área de luz maior tá nesse lado aqui, ó. Pronto, mais um. E agora nós vamos fazer este aqui, que ficou por cima desse, por baixo desse e desse. Eu vou colocar um pouquinho do branco aqui. E agora eu vou preencher o restante com o pele. Olha, só ficou mais clarinho aqui, ó. Só que você tem que manter essa luz bem aqui. Se você tem uma linha curva, a luz, ela vai fazer o mesmo caminho. Você não pode pôr uma luz reta, por exemplo, ou assim, tá? Ela tem que seguir a mesma orientação. Agora, eu vou trabalhar com um pouquinho do jatobá nos cantinhos. Coloco no cantinho e vai limpando o pincel, porque essa área aqui, ela não é tão escura quanto esta e esta. E agora, eu vou colocar um pouquinho, bem pouquinho de sépia aqui, ó, nesse cantinho e aqui. Esse ovo, ele é mais escuro do que estes. Então, aqui, ó, a cor ficou quase a mesma. Aqui, com um pouquinho de sépia, já deu uma diferença. Depois que secar, a gente volta e faz um pouquinho de luz ali para mostrar que ele tá por cima. Agora, eu vou trabalhar esse ovo aqui. Eu vou deixar ele um pouco mais escuro. Então, eu vou trabalhar com o amarelo pele, ele praticamente inteiro. Lembra que esses ovos aqui, ó, que pega o arame, você não deve esfregar muito o pincel para não desmanchar estas linhas. Agora eu vou colocar o jatobá aqui onde ele tá por trás e aqui nesse cantinho. Eu vou colocar o jatobá aqui também, ó, nessa área de fora.
Não se confunda. Bem aqui passa um arame, ó. É na linha de fora, tá? O ovo é na linha lisa, assim. Esse aqui que é quebradinho é o arame. Agora eu vou trabalhar com um pouquinho do sépia aqui nesse cantinho. E um pouquinho aqui também. E por último, um pouco do branco ali na área central, aqui, ó. Onde ele tá mais alto, tá pegando luz. Mas eu ainda enxergo o risco aqui, ó. Fazendo isso aqui, ó. Desce e sobe. E depois esse daqui vem aqui. Mais um. O próximo é este. Vou colocar o branco aqui no centro. Vou trabalhar com amarelo pele em volta. Agora, um pouquinho de jatobá aqui nessa área e aqui. Vem sumindo assim, ó, com a tinta. Vai lidando com o pincel até você perceber uma unidade de cor. Começa aqui mais escurinho, daí vai sumindo até terminar aqui com o amarelo pele. Do lado de cá, a mesma coisa. Aqui eu dei uma entortadinha, então eu vou colocar um pouquinho mais de amarelo pele, só para fazer a linha bem certinha. Esse aqui eu vou deixar bem clarinho também. Então, eu vou preencher praticamente ele inteiro aqui de branco. Eu vou fazer uma coisa aqui que eu já devia ter feito desde o começo. Ó. Passar o grafite em cima dessas linhas para não perder o desenho. Vou passar agora. Posso passar o branco agora sem medo, que com o risco reforçado, não vou perder. Você, se ainda não começou, pode fazer isso daqui antes de começar a pintar. É mais segurança. E agora eu vou preencher o resto aqui, ó. Vou chegar na linha, nem lavei meu pincel, então tinha restinho de branco ali. O amarelo pele já vai ficar um pouquinho mais claro. Eu vou colocar todo o contorno dele. Então, esse ovo vai ficar mais branquinho. Deixar esse lado de cá assim um pouquinho mais sombreadinho. Vou colocar um pouquinho de jatobá aqui desse lado também. Se acontecer de você tá pintando assim, de repente você passa, que nem aqui, ó, eu passei um pouquinho para fora. Aí você volta com um pouquinho da cor daquele de trás. E acerta a linha. Ó, não dá diferença no de trás e você consegue acertar aquele pouquinho que passou. Aqui, no caso, seria com um pouquinho do sépia. Muito pouquinho, ó. Esse já tá bem alisadinho. Agora, nós vamos fazer aquele dali. Eu vou colocar o branco mais aqui, ó. E agora, eu vou preencher o restante com amarelo pele. Às vezes, é preciso forçar um pouquinho o pincel para conseguir passar de uma cor para outra sem deixar marca. Então, faça isso. Aqui, ó, o risco ficou muito
muito marcadinho ali, muito acentuado. Então eu vou passar um pouquinho do jatobá de novo nesse de trás, que já tá quase seco, mas ainda tá meio úmido. Mas já dá para trabalhar essa sombra aqui, ó. Só para passar em cima do risco. Vou passar um pouquinho aqui também. Nesse aqui. Um pouquinho do sépia aqui. Agora que eu passei o pele branco, pele jatobá. O jatobá vai ficar em cima do pele. Não pode trazer ele cobrir todo o pele, não. Eu quero ver as cores, todas as cores. Agora um pouquinho do sépia bem aqui, ó, na beiradinha. Esses ovos aqui, por enquanto, acabamos. Agora nós vamos pintar os outros ovos ali do lado, enquanto eles secam pra gente fazer o acabamento. Agora nós vamos pintar esses ovos aqui. Este, eu vou colocar o amarelo pele aqui, eu vou deixar ele um pouco mais escuro, que ele tá lá atrás. Amarelo pele aqui. E vou terminar de preencher com o jatobá. Aqui embaixo a gente tem um pedacinho dele. Eu vou deixar com sépia. Coloquei jatobá ali, mas eu vou pôr o sépia já, ó. E agora eu vou pôr um pouquinho do sépia aqui também e desse lado também. E vou colocar uma pinceladinha de branco bem ali no meio, em cima do amarelo pele, e vou limpando o pincel para os lados. Assim. Agora nós vamos fazer este aqui. Acho que eu vou colocar um pouquinho do branco nele. Aqui, ó. Agora eu vou colocar o pele em volta. Sempre eu coloco duas cores primeiro e já vou misturando, porque senão depois que seca a gente não consegue tirar essa marca aqui. Então você põe uma cor, põe a segunda cor, já mistura. Aí você vai colocar a outra cor. Por mais pele aqui em volta. Agora eu vou colocar o jatobá. Viu que eu deixei ali, tipo uns... um pouquinho menos do... meio centímetro. E eu vou colocando o jatobá e vou misturando no amarelo pele também. Se em algum lugar você perceber que tá ficando muito escuro, você pega um pouquinho da outra cor, você leva, você mistura. Assim a gente vai dando forma e cor. E agora só um pouquinho de sépia aqui, ó. Coloco bem no centro e vou puxando para os lados. Mais um pouquinho do branco aqui. Ainda tá totalmente úmido, então não tem problema nenhum eu colocar. E vou crescendo, limpando o pincel sempre redondinho e passando de um tom para o outro sem deixar marca. Ó, meu pincel tá totalmente limpo. Aqui, viu que eu invadi um pouquinho a área? Que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho do sépia e vou refazer a linha pintando o ovo de trás. Prontinho. Esse ovo aberto aqui, eu vou pegar um pincel número 2 para fazer essa parte da casca por dentro. Eu vou começar com o branco aqui, ó. Eu vou colocar o branco toda essa parte de fora, puxando para dentro, mas não vou fazer a linha ainda.
Depois a gente pode até fazer ainda um contorninho ali em cima do risco, até aqui no meio. Agora eu já vou pegar o amarelo pele, vou colocar aqui atrás da gema, subindo um pouquinho no branco. Agora eu preencho esse restante aqui com o amarelo pele. O amarelo gema, o amarelo ouro e o laranja, nessa sequência, né? Aqui eu vou colocar uma pinceladinha do amarelo ouro. Agora eu vou preencher o restante com o amarelo gema. Parece que não, mas ele dá uma diferença. Se você não tem o amarelo gema, pegue o amarelo ouro e põe uma pitadinha de laranja. Bem pouquinho. Que o amarelo gema é amarelo ouro escurecido. Não tem laranja? Põe vermelho. Porque o vermelho com o amarelo dá laranja. Já que nós temos o amarelo gema, então vamos usar. Quem tem é a oportunidade. Quem não tem, faz misturinha. Eu vou, aqui a linha tá aparecendo. Eu vou passar esse amarelo gema aqui, ó. Eu começo aqui nessa linha e faço isso aqui, ó. Vou passar ele por cima do pele, por cima do risco. Agora eu vou pegar o laranja, bem pouquinho. Eu tenho aqui o risco. Cheguei até o final. Eu tenho um sombreado aqui pra cima do amarelo, sem cobrir ele inteiro, não precisa cobrir não. E aqui, ó, eu coloquei a linha com laranja e esfumei pra lá. Agora eu vou esfumar um pouquinho do laranja para cima da gema. Inclusive aqui, ó, vou até pôr um pouquinho mais de tinta. Mas é bem pouquinho, tá? Porque se você colocar muito, vai cobrir o nosso amarelo gema. Todo esse cantinho. Aqui um pouquinho também. Cantinho. Que fique sempre assim, ó, arredondado. Essa parte, o meu pincel tá sujo, tá vendo? Amarelo gema. Vou pegar um pouquinho do amarelo pele, com um pincel sujo, e vou colocar aqui. Vai ficar uma cor assim um pouco mais clara. Isso aqui é aquela bolha de ar. E agora vem o detalhe bem delicadinho. Eu vou até pegar aqui um pratinho. Peguei o pratinho, eu vou pegar um pouquinho do amarelo gema. Eu vou pegar um pouquinho do sépia, eu vou misturar. Escureci o amarelo gema, ficou quase a tonalidade do jatobá. Agora eu vou passar bem em cima do risco. Vai fazer uma sombra. Ó, até o final. Mais um pouquinho. Aqui, esse cantinho aqui fica mais escurinho. Aqui fica mais escurinho. E agora, lavando o pincel, vou pegar um pouquinho do branco. Tiro o excesso. Lembra do amarelo ouro que tinha aqui? Então, agora eu vou pôr um pouquinho do branco em cima daquele amarelo ouro. Olha que luz bonita que vai ficar. E por último, uma pinceladinha mesmo. Uma manchinha. Com um pincel zero, bem zerinho.
eu vou fazer aqui, ó, o contorno com o branco. Se você entortou um pouquinho isso aqui, saiu fora do risco, não tem problema. O que vai valer é o seu contorno aqui. Meu pincel tá sujo. Eu vou começar a usar o amarelo pele nessa parte aqui, ó, porque o branco fica muito assanhado, fica muito irreal. Então, eu vou fazer... E não é pra esfumar nada não, tá? Deixa assim. Ó. Agora, vamos fazer a casca. E eu vou colocar aqui, ó, mais pra direita, um pouquinho do branco. Já em seguida, o amarelo pele. Essa galinha é de arame. Acho ela bem bonita, mas em casa não funciona. A gente não consegue deixar os ovos ali dentro. Os ovos acabam indo para a geladeira. Então eu acabei tirando uma foto dela, porque eu sempre pensei em pintar. E dei ela de presente para uma pessoa que ia usar. Então eu não tenho mais, eu só tenho a foto. Eu guardei por alguns anos. Mas hoje chegou a hora da galinha. Eu acho que já tá me agradando o resultado aqui. Eu acho que vai ficar bem legal esse arranjo. Eu vou terminar aqui agora com o jatobá. Aqui, ó, do ladinho, bem em cima do risco, vou pôr um pouquinho do jatobá também. Vou dar uma limpadinha. Arrumar ali no cantinho, porque aqui um pouquinho do sépia. Já vou pegar um pouquinho do pele, bem pouquinho, e vou colocar aqui, ó, para fazer a linha. E com o pincel zero eu vou fazer o contorno da casca quebrada aqui, ó. Agora nós vamos voltar nos outros ovos para fazer o acabamento. Então, agora vamos usar pincel 2 e o pratinho. Amarelo pele. Eu tiro o excesso e eu vou fazer isso aqui, ó. É um pouquinho só de tinta. Viu a diferença? É uma luz seca. Aqui nessa parte, um pouquinho eu pego tinta só de um lado, ponho a tinta pra cima e nunca começo no canto. Começa sempre no meio do espaço. E você vem puxando o pincel, tomando cuidado para você não invadir a área do escuro, a área da sombra que tá atrás. Porque senão você tem que voltar a consertar, aí vai fazer tudo de novo. E não é para você invadir a área da sombra. Aqui, ó, por exemplo, eu tenho um lugar que ficou quase igual. Então, eu pego um pouquinho do amarelo pele, no caso aqui o nosso amarelo pele, dá para fazer em todos os ovos. E coloco ali. Ó, isso vai dar um reflexo. Esse aqui, inclusive, desse lado aqui, ó, também ele pode ter um pouquinho. Não pode espalhar muito, tem que ficar bem na beiradinha. Aqui tá meio úmido ainda, mas já dá pra fazer. Aqui, ó, a gente pode fazer um pouquinho. Coloquei muita tinta, então não vou usar esse pincel. Eu vou usar um outro pincel que tá seco pra dar uma espalhadinha. Olha só como que fica. Um pouquinho aqui. Todo lugar que eles estiverem assim, um por cima do outro, você pode fazer essa luz seca.
E bem de pouquinho sempre. E outra coisa, não precisa fazer assim, ó, inteiro. Coloquei um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Você vai colocando pouquinhos. Ah, detalhe, aqui eu tenho o sépia. Esse ovo, ele tá mais escuro do que aquele. Então, eu não vou fazer essa luz seca com o amarelo pele. Eu vou fazer com o jatobá, porque é a cor mais próxima do sépia que eu usei no trabalho. Então, um pouquinho do jatobá aqui, ó, vai fazer o papel dessa luz. Acho que eu posso pôr um pouquinho aqui nesse ovo também. E assim, ó, com o pincel nessa posição. Nunca nessa, porque assim você vai sujar esse de casa, vai ter que voltar depois consertando. Um pouquinho ali. E não vou colocar mais luz seca em ninguém aqui. Agora nós vamos fazer o arame. Eu vou te ensinar. Você está preocupado com certeza, mas vai ser bem fácil. Essa linha de fora da galinha fica um pouquinho mais grossa. Essas linhas aqui, ó, elas formam um cesto desse lado e do lado de trás. Elas são um pouquinho mais finas. Eu peguei o pincel número 2, eu peguei o cinza chumbo e eu vou pegando a tinta e colocando. Não precisa fazer uma linha muito perfeita, mas você não pode fazer com pincel zero. Ó, essa linha aqui eu vou continuar fazendo da largura do pincel. Você só não pode deixar muito gordo. A mesma pressão que você começa a colocar no teu pincel, você tem que continuar com aquela pressão até o final. Segura aqui, ó, não aqui, aqui não, aqui. Meu branco ainda tá meio úmido, depois eu volto arrumando ali. Então, estas linhas, as linhas principais, elas vão ser um pouquinho maiores. Depois, estas aqui, elas vão ser mais finas. Mas você vai fazer com esse mesmo pincel. Ó, aí você pode segurar mais pertinho, para coordenar um pouquinho melhor. Ó, mais fino, mais fino. Você agora pode pegar o risco para ter certeza do que tá fazendo e não fazer linha no lugar errado. Eu vou concluir todas as linhas e já mostro para você. Olha, já passei todas as linhas. Você viu que aqui, ó, onde cruza, fica uma pontinha para dentro. Aqui embaixo também, ó, dos dois lados tem uma pontinha para dentro. Essa linha aqui é um pouquinho mais grossa, assim como essa, que é do contorno, e essa que é do contorno da galinha também. Eu vou agora colocar o branco, que são os brilhos. Vou colocar com o pincel zero. Nós vamos começar aqui do lado esquerdo. Eu vou pegar com o pincel zero um pouquinho do branco e eu vou colocar aqui, ó. Você pode pôr pra cima, não é pra preencher, é só pra dar um brilho mesmo. Ó, procura ficar bem no centro. Essa área aqui também tem um pouco. Se sair assim, ó, aqui ficou bem falhadinho, aqui ficou um pouquinho mais forte. Tudo bem, não tem problema. Aqui eu vou ter bem nessa parte. Eu tô olhando a foto aqui mesmo, ó, tá vendo? Tô vendo os brilhos reais. Essa parte aqui nós vamos fazer esse tá por cima.
Aqui eu tenho um brilho mais forte. Depois aqui de novo, ó. Nessa descida. Esse aqui, ele tá atrás desse. Então, esse aqui vai levar o brilho. Esse daqui vai levar só um pouquinho de brilho aqui. Esse tá lá atrás, então ele não leva brilho. Esse aqui, ó, esse principal que passa embaixo inteirinho aqui, ele vai levando um brilho assim, ó. Tá vendo que aqui cada um dessas hastes, elas passam para baixo e cruzam. Então, o lugar onde cruza aqui, eu vou pôr um pouquinho, só para mostrar que tá por cima. E aqui vai assim, ó, pelo meio. Essas hastezinhas aqui, posso pôr um pouquinho assim, mas não vou chegar até em cima. Esse tá na frente daquele. Essa maior aqui, ela não começa de lá. Ela tem um brilho bem forte aqui. Um pouquinho aqui, que vai sumindo. Aqui também, ó, tem um pontinho. Esse aqui, um brilho forte no meio. Aí aqui tem mais um ponto. E aqui faz assim a curva. Esse fica bem clarinho. Aqui eu tenho aqui, ó, na curva, desceu clarinho, aí subiu, aí aqui desce de novo e passa por cima. Agora aqui é esse que passa por cima. Aqui vai ficar escurinho. Esse é o mesmo desse, ó. Aqui ele tá na frente. Esse daqui vem até aqui. Esse aqui, ó, ele passa por baixo e continua aqui. Esse é o contorno da galinha mesmo. Aqui é o aramado. Essa parte aqui continua colocando um pouquinho em cima dessas pontinhas. Um pedacinho de brilho aqui no meio, entre eles. Um pouquinho aqui, mas não precisa nem chegar até em cima. Assim. Agora vamos para a cabeça da galinha. Essa parte aqui, ó, tem um pouquinho, mas aqui tem mais. Depois aqui, essa parte vem por cima. Faz a curva. Aqui faz a curva. O brilho tá pegando mais desse lado. Aqui passa por cima. Aqui tem uns pontinhos. Depois aqui, ó, no pescoço. Essa parte por cima, essa parte por cima. E aqui no bico. Aqui também temos um pouquinho. Viu como foi fácil? Aposto que você estava com medo de fazer isso, mas foi tranquilo. Agora, para finalizar aqui, eu vou pôr um brilho com o pincel 6 e o branco puro. Tiro o excesso aqui no pratinho e vou pôr um branco na área central dos ovos aqui, ó. Parece que não, mas onde ele tá um pouquinho mais escurinho, dá para aparecer bem esse brilho. Ó. Esse é uma luz seca também. Porque aqui, na verdade, não tá branco puro. Coloquei a pincelada, agora eu vou bem de levezinho, fazendo um redondinho para dar uma espalhadinha.
Aqui não vou colocar porque aqui é perigoso, né? E ainda não tá muito perigoso passar por cima, mas aqui já é mais escuro. Vou colocar nesse outro que tá do lado aqui que você nem tá vendo. Agora nós esperamos secar para concluir com o fundo aqui, porque a gente precisa colocar uma mesa embaixo de todos esses elementos. O trabalho está totalmente seco. Eu vou borrifar um pouco de água só para dar uma leve umedecida no trabalho, porque fica mais fácil trabalhar a tinta do fundo. Você viu que é um objeto bastante vazado? Então, vai ser bom trabalhar aqui toda essa área com a brochinha e com o pano levemente umedecido. Eu vou colocar areia aqui no pratinho. Ó, tiro o excesso, uma brochinha, pode ser um pituá, pode ser um pincel que tenha cerdas largas, tanto faz. Olha, o areia, ele é bem clarinho, mas ele vai fazer uma boa base aqui pra gente. Eu vou fazer esse areia aqui por toda essa área. Aqui, ó, você viu que tem um risco dos dois lados? Daqui pra cima eu vou fazer uma parede. E daqui pra baixo eu vou trabalhar assim, porque eu vou fazer como se fosse uma mesa. Aqui em cima eu posso passar o pincel assim, ó, bem pertinho, trabalhando redondinho. Mas quando for chegando essa área aqui, eu não vou deixar quadrado, eu vou sumindo. Ó, até por aqui, ó, mais ou menos uns 3 centímetros do último elemento aqui. Aqui já sumiu. Se você quiser, você pode trabalhar com o molde vazado aqui de parede, até aquela gradezinha, aquele arame que a gente usa para fazer o ninho, né, para cercar o ninho. Aqui, aquele fundo com aquele molde vazado, eu acho que ficaria bom. Eu vou fazer o mais simples e você pode trabalhar da forma que você puder, da forma que você gostar mais. Eu vou terminar de colocar aqui e já mostro para você. Olha, já terminei essa parte aqui com areia. Agora eu peguei um pincel 14 e tô trabalhando aqui com um pouquinho do camurça. Já comecei esse lado aqui e vou continuar aqui para você ver. Eu tô fazendo linhas, mas são bem delicadas. Tiro todo o excesso de tinta do pincel. Aí eu vou fazendo assim, ó, trabalhando com ele na vertical. Aqui mais suave. Eu nem cheguei a passar para cima disso aqui, ó. A última linha veio até aqui. Aqui essa área vai ficar um pouquinho mais escurinha. E aqui eu tenho a linha, que seria a linha do horizonte. Vou deixar mais escurinho. Aqui, ó, toda essa barra. E aqui ainda vou subir algumas linhas. Eu tô passando realmente o pincel em cima da pintura aqui, sem problema nenhum. E outro detalhe, sabe uma dica para você não entortar isso aqui? Siga a trama do tecido. Você vai fazendo, seguindo. Ó, eu vejo bem aqui a trama. Então não é difícil. Isso se você não tem um molde, um stencil que dá para fazer alguma coisa bonita aqui, né? Ó, por aqui termino. Aí vai diminuindo, vai sumindo com a tinta. E aqui embaixo eu vou fazer menos e vou fazer assim, ó. Horizontal, imitando levemente uma madeira. Ó, você vai fazendo linhas curvas. Você pode fazer assim, tá? Nozinho de madeira. Lá no canal Só na Lua em Detalhes,
Eu fiz um vídeo ensinando a fazer esse desenho da madeira. Se você tem curiosidade e gostaria de aproveitar a ideia aqui, é só dar uma olhadinha lá. Faça busca no YouTube, Sonalu em Detalhes, textura de madeira, que já vai aparecer o vídeo para você. Pronto, esses detalhes. E para finalizar, eu vou usar aqui, ó, sépia, mas é o mínimo. Eu vou dar uma escurecidinha aqui nessa área, aqui da linha do horizonte, né, embaixo, e do lado de cá também. Aqui, quando você passa o pincel em cima dessa linha que tem branco, é só limpar na hora que sai, porque o tecido tá úmido. Então, é fácil limpar. Ó, posso passar em cima, depois tiro com o dedo. Aqui também, ó, tiro com o dedo. No máximo, você pode usar o teu paninho. Sai tudo. Isso porque eu joguei água em cima, tá? Porque tá úmido. O mínimo de tinta, aqui, ó, bem embaixo do ovo. Só um pouquinho. E tem que fazer sumir para os lados. Aqui nesse cantinho também. Aqui um pouquinho. E acabou. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Se você apoia o canal Sonalu Pinturas financeiramente, eu fico muito grata. E agora nós vamos ver para quem eu vou mandar o beijinho especial de hoje. Essa é a Érica, minha aluna virtual, que mora em Resende, no Rio de Janeiro. Parou de trabalhar fora para cuidar dos filhos e achou na pintura uma forma de ajudar na despesa da casa, vendendo seus trabalhos. Ela acompanha o canal Sonalu Pinturas há algum tempo e tudo que sabe, ela diz que aprendeu comigo. Érica, sua pintura é linda e seu capricho evidente. Hoje, o beijinho especial é todo seu.